Longos dias e belas noites, sejam todos bem-vindos. Tá começando mais um episódio do Redrão Podcast, seu espaço sombrio para falar sobre tudo que é macabro, sangrento e hoje com muito sangue e crítica social. Eu sou Bruno e eu estou aqui com dois companheiros de caça para mergulhar nesse terror vampírico mais impactante do ano, né? Pecadores, o novo filme do Ryan Coogler, estrelado pelo Michael B. Jordan. Então, se apresentem aí, meus companheiros de caça, vocês decidem a ordem. Pode começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ariel e estou aqui na companhia de Malu e de Bruno para destrincharmos um pouquinho sobre Pecadores e o quão bom esse filme é. Isso aí. Isso. Hello, everyone. Eu sou Malu Mota, e estou aqui com os meus amigos. Amigo Bruno e amigo Ariel, que eu acabei de conhecer, pra gente falar sobre, basicamente, o melhor filme do ano até agora. Porque não tenho o que dizer. Absolute Cinema até então. Galera, o que foi essa jornada? Mas, amiga, tem uma pessoa aqui na banca que deu só 4 estrelas, então eu não sei se pra ele é o melhor filme do ano, tá? Mas a gente pode dar uma... Eu sou muito adepta do... Eu posso dar uma nota menor do que 5 e ainda assim ter achado que foi Absolute Cinema? Não, entendeu? com certeza. Não. Mas pra mim, ele é o Entre os melhor do melhores. ano já. Em 2025, eu acho que Pecadores teve a maior nota que eu dei. Então, a gente pode deixar aí, né? A maior nota que tu deu no teu Letterboxd desse ano foi 4 estrelas? Não, mas tipo, para filmes de 2025. Por isso que eu tô falando, assim, do ano, acho que ele é o maior. Não. Esse filme é de 2025. Pra mim também. Ele é o maioral, tá? O maioral. E vai ser difícil bater. Vai ser. Gente, é um filme que ele vai misturar blues, ele vai misturar a violência racial, tem vampiro, tem ancestralidade negra, em plena década de 30. Então esse filme ele não é só sobre vampiros, né? Ele também é sobre o sangue que corre em gerações, vai falar muito sobre a sobrevivência cultural e sobre essa questão da resistência. Então, já prepara seu crucifixo, ou melhor, seu amuleto de proteção e bora pro episódio, porque ele tá muito bom. E como de início, né, vamos dar uma pequena sinopse e aí a gente vai começar a falar sobre ele. Enfim, Pecadores, ele vai se passar no Mississippi dos anos 30 e acompanha os dois irmãos gêmeos, né, o Smoke e o Stack, o Fumaça e o Fuligem, os dois vividos pelo Michael B. Jordan, né, que voltam para a cidade natal com o plano de abrir um juke joint, né, que é tipo um bar clandestino com muito blues e cultura negra rolando solta. Só que o que parecia ser um retorno musical vira um pesadelo quando eles descobrem que a cidade ela está infestada por vampiros. E o pior, liderados por versões vampirizados do KKK ou só o clã, né? E aí, o que vocês acharam dessa sinopse quando leram, enfim, quando viram um burburinho do filme aí nas redes sociais? Cara, eu fui pra Sinner sem saber de nada, sendo bem sincera. Eu tenho essa mania, eu posso chamar assim, de nunca ver sinopse nenhuma de filmes que são muito aclamados. Tudo que eu vejo é tipo trechos de coisas na internet, ou vou me entregar muito aqui, edits do TikTok, super fora de contexto. Sim. E eu faço isso com tudo, tipo, eu fiz muito isso com Ainda Estou Aqui. Eu fui muito sem saber sobre o que era, e a maioria dos filmes que eu vejo pro Oscar. Mas eu sei que foi muito bom pra mim, tipo assim, Malu cinéfila, ter ido pra assistir Sinner sem saber de nada. Só sabia que tinha vampiro na coisa. A única coisa que eu sabia era que tinha vampiro na coisa e que o Michael B. Jordan tava lá. Eu falei, não, pra mim é o suficiente. Eu entendi. Não, me compraram aqui agora. Eu vou ver sim um filme que tem o Michael B. Jordan e vampiro, porque o Michael B. Jordan é muito bonito e eu gosto de vampiro. O Michael B. E tá Jordan todo ele compra, né? Ele Nossa, compra. demais. Eu não acho, eu não acho ele um excelentíssimo ator. Eu acho ele muito bonito.
Ele é Mas muito nesse filme, carismático. ele é muito carismático. Mas nesse filme, e tem a Hailey lá também, né? A É a Hailey Hailey. Bailey. É. Stanfield. Então, Não Stanford, não é Hailey Bailey, não. Stanfield. Ah, Ah, gente, eu errei o nome da atriz, sou muito ruim com o nome. Mas aí tem a Hailey Steinfeld lá, e eu assim falei, não, suficientíssimo pra mim. Eu super vi uns edits deles no TikTok, super interagindo um com o outro, e pra mim foi super, foi legal. Foi o suficiente pra me comprar. Foi o suficiente, e eu acho que foi isso que valeu. Isso aí. E é, aí, eu, amigo? eu também fui meio pra pecadores, assim, sem saber de muita coisa. Bruno, aqui conosco, ele tinha me falado, assisti o filme, muito bom, me recomendou. Eu já tinha visto uns burburinhos nas comunidades cinéfilas, do qual faço parte, tanto no Twitter quanto em outras redes sociais. Mas eu fui só sabendo que tinha vampiro no meio e o Michael B. Jordan também. É isso. Eu também só fui sabendo que tinha vampiros, tinha o Michael B. Jordan, tinha alguma coisa ali envolvendo música, então já é um chamariz a mais, eu achei um chamariz a mais. E também que era do Ryan Coogler, né? Enfim, ele me entregou bons filmes até agora, né? É, Mesmo o pessoal não gostando tanto de Pantera Negra 2, eu ainda assim gosto bastante do Pantera é uma Negra 2. parceria de sucesso, né? É uma É isso parceria de também. Eu sucesso. vi que era do Ryan Coogler também. E como é uma parceria que vem desde 2015, se eu não estou enganado com Creed, É com Creed, isso. que Creed é um filme que eu gosto bastante, da trilogia total, inclusive. Então eu fiquei, quando eu olhei que era a mesma dupla, diretor e ator, eu já esperava, pô, esse filme deve ser muito bom, porque eu gostei dos outros, acho que eu vou gostar desse também. Isso aí. Essa dinâmica de diretores é muito interessante, né? Quando os diretores, no geral, pegam um ator pra ser seu queridinho e fala, Bom, não, você vai participar de todas as coisas que eu vou sim. produzir. E sempre dá muito certo. Como Eu eu disse pra lembro É, vocês com do com o De Niro, o Cillian Murphy também com o lá. Cillian o Murphy, DiCaprio exatamente. Com Tarantino. O Tarantino com o DiCaprio. Acho que é isso Isso. mesmo. Isso aí, isso aí. Isso. Então, pra mim, foi um chamariz a mais mesmo. E que belíssima surpresa que foi esse filme, né, galera? Pelo amor de Deus. Gente, e aí eu disse essa sinopse, né? Desses vampiros liderado por versões do Ku Klux Klan. E o que é o Ku Klux Klan, né? Que também era conhecidos como KKK ou simplesmente o Klan, que foi um grupo de ódio de base protestante, de extrema direita, supremacista branca e bem extremista cristã, né? Que defendia correntes mais reacionárias de nacionalismo branco e anti-imigração, enfim, nordicismo quer dizer, o anticatolicismo e o antissemitismo. Historicamente, é, eles tinham essa ideia de se expressar através do terrorismo, voltado para esses grupos ou indivíduos aos quais eles se opõem, né? Então, aqui no filme isso fica bem claro, né? Essa questão da supremacia branca. Uma das primeiras cenas do filme, que é quando os irmãos gêmeos, o Fuligem e o Fumaça, vão comprar aquele lugar, né? Aquela casa, enfim, Não, né? o salão exatamente. E aí a gente tem aquele cara, o homem branco lá, vendendo pra eles, chamando eles de garotos. Eu gosto muito quando ele pergunta, é, vocês são gêmeos? E aí o Fumaça, ou enfim, a Fuligem que fala porque são iguais, vai lá e fala, não, somos primos, we're We are cousins, cousins. we're Muito cousins. bom. E véi, esse sotaque é maravilhoso, eu ri muito nessa parte, é muito bom, de verdade. Eu E gosto que aí, ele soube emular o sotaque do do sulista sulista, norte-americano sim, todinho. sim, Sim, então, sim. muito bom. Véi, e como a gente precisa falar, como são duas personalidades totalmente diferentes, velho. Tipo assim, são dois personagens, ambos interpretados pelo Michael B. Jordan e que se diferenciam muito um do outro, sabe? Eu achei isso genial. Foi um papel de caracterização do Michael B. Jordan muito bem feito. Tem toda a questão do CCGI ali também, né? Enfim, um fundo verde para caber os dois nas mesmas cenas, né? Que também funcionou super bem pra mim. Não gerou aquele momento de estranheza. Talvez só naquela cena em que eles vão trocar um cigarro um na mão do outro, que
o meu foco foi justamente para as mãos deles ali, porque eu falei, quero ver como é que isso vai ficar, mas ficou de boa também. Mas enfim, e aí, enfim, esses vampiros, né, nessas versões do Ku Klux Klan, é, começam a infestar essa cidade, né? E eu acho que esse, inclusive, é um dos momentos em que o filme ele brilha bastante, né? Quando ele transforma esses monstros clássicos, que são os vampiros, né, em símbolos de verdadeiro terror americano, né? Então, ele pega o vampiro, que no filme não é só uma criatura sobrenatural, ele transforma no sistema e na violência histórica, né? Eles conseguem se passar muito bem por pessoas gentis, enfim, e tals, com boa música, alegres, mas claramente não é isso, né? Como a primeira cena que eles aparecem, a primeira cena do celeiro, no caso, né? Na festa, quando eles vão entrar e começam a tocar e fazer a musiquinha, bem música de brancos mesmo, né? Dá pra ver isso, é totalmente diferente das músicas que estavam acontecendo lá dentro do salão. Mas eu gostei muito da caracterização desses vampiros aqui. O que vocês acharam? Cara, eu tenho dificuldade pra, pra gravar nome de gente, né? Principalmente de filme. E pra fazer essa separação do Michael B. Jordan como o Smoke e o Stack levou um tempinho pra mim, mas depois que, tipo assim, as personalidades deles se estabeleceram na minha cabeça, foi ficando mais fácil. Aí depois disso, comprar a atuação do Michael B. Jordan foi ficando mais interessante. Porque o filme, querendo ou não, ele demora muito pra engatar no início. E tá tudo bem, tipo, não é uma coisa que me incomoda, porque pra mim, tipo assim, é, é, precisava daquela contextualização, até porque o filme se passa em um dia só, em um único dia. Isso. Então, é, eu acho que diz muito sobre a capacidade de atuação do Michael B. Jordan que a gente não tinha visto até então, saca? Porque até aqui ele só tinha entregado, beleza, Creed ali, mas ainda é um filme de luta, saca? É uma opinião minha. Os cinéfilos de plantão aí depois se manifestem. E Pantera Negra também. Ele tá ali um herói que luta, beleza, tem a causa dele. Herói com várias aspas, né? Que Um tem a causa anti-herói, né? dele, um anti-herói, que tem a causa dele, beleza. Mas aqui não. Aqui o Michael B. Jordan ele conseguiu se desprender desse ciclo de personagens que ele tinha e ele conseguiu entregar uma coisa totalmente nova, saca? Por mais que a gente realmente tenha aquela cena lá no final dele com a arma, assim, né? Tudo bem, eu entendi. Eu entendi que precisava de uma cena do Michael B. Jordan mostrando uma coisa que ele mais sabe fazer, que é pegar uma arma e meter fogo no povo. Então, assim, por mim, tudo bem. Mas uma das coisas que realmente mais me chamaram no filme foi essa capacidade do Michael B. Jordan de ser um bom ator, que na minha cabeça não existia. Verdade, é verdade. Eu acho que foi essa coisa do. Como eu falei, os dois têm duas personalidades diferentes. A questão do Fumaça, ele já é muito mais centrado, né? Ele também já é mais, de certa forma, explosivo. Ele é mais parecido com os outros personagens do Michael B. Jordan que a gente já viu, né? É, a cena dele levantando a arma pra cara do Sammy, falando tipo assim, eu vou te matar aqui mesmo, entendeu? Ou ele, enfim, a cena final dele pegando a arma mesmo e saindo atirando, pra. É, eu acho que é uma personalidade muito do Fumaça, mas também é uma personalidade muito do Michael B. Jordan e das interpretações dele nos personagens dos seus filmes. É isso, tem muito dele ali mesmo. Foi uma coisa que, tipo assim, ficou comigo quando eu terminei o filme. Tipo assim, tem muito significado, tem muito simbolismo, mas também tem muito Michael B. Jordan. E é uma coisa que, querendo ou não, tá bem balanceada no filme. Não tem, tipo, tudo demais, sabe? E eu acho que isso foi um dos pontos principais pra esse até então ser um dos melhores filmes do ano. Uhum. Amigo, o que achou da, dessa, dessa fase multifacetada do Michael B. Jordan? Eu gostei, é sempre bom ver atores se provando fora da zona de conforto, né? E Sim, como com Malu certeza. disse aí, né? Ele é um cara que ficava muito ali em filmes de ação e tudo mais. E nesse, em que pese toda a Ainda assim é um questão, pouco filme de ação também, né? ele consegue mostrar diferentes faces. Ele não fica preso ali numa seara única. Então ele conseguiu transitar ali no drama,
e tudo mais. Eu achei uma atuação muito boa, eu gostei. E Gostei é isso, também. surpreendente. Gostei também. É, e aí, na primeira cena do filme, a gente tem o Sammy chegando, todo ensanguentado, entrando numa igreja, a igreja onde o pai dele é pastor, né? E é uma cena bem impactante de cara, né? É, a gente descobre depois que é o final do filme, é uma das cenas do final do filme, na verdade, mas ali a gente já dá pra entender um pouco essa questão da relação do Sammy com o pai dele, porque mais pra frente o pai questiona muito o Sammy essa questão da música, né? Que essa música ia levar ele pra um lugar do mal, o demônio, enfim, coisas do tipo. É, então a gente tem essa introdução do Sammy como um fazendeiro, né? Acho que eles são fazendeiros de algodão, alguma coisa do tipo. Sim, sim. E depois disso a gente tem a apresentação dos irmãos, né? Do Fumaça e do Fuligem. Eu acho que o Sam, ele tem um pouco de pano de fundo, eu não tenho certeza, na história do Robert Johnson, que é um dos maiores compositores e cantores do blues, lá do Delta do Mississippi, no século XX, ali na década de 20, de 30. E ele é famoso por dizerem que ele fez um pacto com o diabo numa encruzilhada lá no Mississippi. Enfim, ele vivia fugindo porque o mal vinha atrás dele. Eu sinto que o filme trouxe isso, de certa forma, que algumas vezes ele evoca ali que a música vai trazer os demônios, e nesse caso são os vampiros. Ele até menciona ali na metade do Aham. filme, não sei o quê. Então acho que teve uma base nessa lenda, que é muito famosa lá no sul dos Estados Unidos. Robert Johnson, ele morreu com 27 anos e foi isso. Dizem que ele vendeu a alma para ser o cantor mais famoso de blues da época e tudo mais. Pode ser, pode ser. Por mais que o Sammy, ele depois no final do filme, ele é interpretado por um personagem real, né? O George é, Guy, né? Que era um guitarrista e cantor norte-americano do blues e também do rock. Mas talvez também tenha essa questão do plano de fundo, porque o filme ele evoca muito essa questão da ritualidade, né? Da música e do Isso. poder que a música tem, né? Tem também a Inclu fixação que aquele vampiro tem no Sam e tudo mais. Isso, exatamente. Tipo, porque o Sammy tem esse dom, né? Esse poder, e que ele, tipo assim, ó, eu deixo vocês todos vivos, vocês só precisam me dar o Sammy, sabe? E é isso. Então, inclusive, é um personagem que eu gosto bastante. É, ele tá no meio de um conflito ali, né? O Sammy, entre a fé, entre a música e também a sobrevivência, no filme, né? Ele representa muito dessa, ao meu ver, dessa questão da herança cultural, né? Ele canta com a alma, literalmente. E por isso ele consegue trazer essa questão ritualística e ancestral, né? A voz dele vira um tipo de proteção, mas, como também foi dito pela Anne, né? É uma maldição, porque atrai, como eles falam, demônios, né? Não, eles não especificam que são vampiros, mas sim que são demônios. Amiga, gostou do personagem principal, o Semi? Principal, é. Eu gosto muito do que ele faz no filme, assim, de como a história anda quando ele tá com os irmãos, sabe? Porque sinto que todo mundo tem um pouquinho de estrelismo, estrelato, estrelismo ou Estrelismo. estrela... É, pode ser, de estrelismo no filme e essas narrativas fechadas dentro da narrativa maior que vai fazendo as coisas acontecerem. E eu gosto muito do Sammy, muito da forma como ele é, de como ele foi escrito mesmo, dessa dualidade dele, de tipo assim, de ei, pera, tem a igreja, mas também tem isso aqui, que me apresentaram uma outra visão de mundo e eu quero ir ali, eu vou experimentar, Uhum, sabe? Por mais uhum. que o pai dele diga que, ei, pera, ei, eu acho que você não deveria fazer isso. Ele vai lá. E a gente tem no final do filme que, né, já trazendo pra cá, se prova que o blues foi realmente a A escolha escolha dele. dele, Que foi a exatamente. escolha dele. E eu acho interessante que o filme dá a liberdade pra ele realmente escolher. Tipo,
o semi-personagem está escolhendo aquilo. Eu não olho pra história do Sam e digo que ela foi escrita. Foi escrita por ele mesmo. E isso é muito interessante, sabe? Sim, sim, E é sensacional, é sensacional. E sem falar a- da cena maioral, que é aquela cena deles cantando dentro sim, do do salão, bar, do do bar. salão. Gente, que É cena perfeito. maravilhosa. Eu Aquela pra escuto aquela mim, música. Eu escuto a trilha sonora desse filme todo dia. Desde que eu assisti. Não dá. Vai aparecer nas minhas retrospectivas do Spotify, de tanto que eu escuto aquela música. É sensacional, sensacional. aquela é pra mim uma das melhores cenas do cinema dos últimos anos. O que aquela cena me arrepiou e me deixou emocionado não tá escrito, velho. Quando ele começa a cantar, e aí tem a voz de fundo da Anne falando: existem algumas pessoas que possuem um dom que ao cantarem juntam tempo, passado, presente e futuro e conseguem trazer esses personagens juntos. E aí começa a aparecer um personagem, outro. Eu falei, meu Deus Cara, do céu, isso daqui é muito cinema, velho. sensacional, sensacional. E tipo assim, eu não encaro que a grande magia do filme seja o vampirismo, seja os vampiros voarem, seja a imortalidade. Não, a grande magia do filme é a música. A É música que música. transforma tudo. E É isso, um filme de essa que é a blues. beleza. É um filme de blues. É um filme É de blues, exatamente velho. isso. É um filme de blues. E isso me arrepia, isso me toca. Isso, ai, faz eu olhar pra esse filme com uma visão totalmente diferenciada, porque, cara, isso é cinema. E tanto tempo que a gente não via cinema sendo feito de verdade, igual foi feito nesse filme, que não tem como apenas assistir esse filme uma vez. Não tem. Tipo, não tem como. Tem um filme do Boseman, o ator que morreu, né, que ele fez, que também é sobre blues. É, Só que não é um filme A Voz Suprema do Blues. É esse Esse filme é filme. muito bom. Que eu acho que Pecadores consegue ser muito mais um filme de blues do que esse próprio filme do Boseman, sabe? Porque ele consegue muito mais passar essa questão da herança cultural do blues, né? E como o blues ele se tornou um produto depois de massa que foi até começou a ser adquirido pelas pessoas brancas, né? Tem a cena de um dos personagens falando que ele fala, os brancos adoram blues, só não gosta de quem faz eles, né? Ou Mas seja, faz. Uhum. é, o- a música, né? Ela consegue ser muito bem retratada aqui e eu acho isso genial, né? Só uma dúvida. A voz suprema do blues é aquele que tem o moço A lá que morreu, maior, gente, isso, o que fez Boseman, isso. É que eu não sei o primeiro nome dele, é difícil, é Chadwick. Cha- Chadwick, alguma coisa Boseman, alguma coisa assim. Sim, o Pantera Negra, oh Deus, me perdoe. Isso, Eu isso. realmente tenho a memória ruim. E que tem a. Como é o nome dela, amigo? Me De quem? esqueci, velho. Que fez a Eu Mulher Rei. sei. A É, Viola Davis? A Viola Davis, amigo. Tem a Viola Davis também. Ótima interpretação dela, ótima interpretação. Mas foi um filme bem esnobado, assim, sabe? Não, foi indicado ao Oscar. foi Foi indicado ao indicado? Oscar, Foi pô. indicado A ao melhor Oscar. filme em A melhor 2022. filme. A gente viu esse filme por Então eu causa disso, viajei. inclusive. Então eu A gente viajei. viu esse filme por causa disso. Pois então. E aí, é, dentro do filme, a gente tem outros personagens também. A gente tem a Mary, que é interpretada pela Hailey Steinfeld. Tu falou a Hailey Bailey, amiga. A Hailey Bailey é de Assim que Acaba. Ei, Isso. cancela. Hailey Ei, Steinfeld, que é a parceira do Michael, né? Isso, a parceira do Michael. Cara, ela tem um Que é. arco bem triste, né? Eu não sei É, o que vocês acharam, mas eu achei bem triste eu essa como eu, mulher sequência fiquei dela. eu senti falta. Não sei, eu acho porque esse filme deu a entender que tem uma continuação, né? Mas eu senti ali uma falta de desenvolvimento do personagem dela depois que ela foi mordida e acabou por ali. Ela só ficou Ela mesmo. Ela não, some, né? ela some completamente. Mas, E é, mas é isso. Por ele em- mostrar assim que vai ter uma continuação, já foi algo planejado, né? é isso. Por isso que eu falo que soou meio triste pra mim, né? Porque, enfim, ela é uma branca, uma mulher branca, né? É, eu gosto como ela não se passa como vítima, né? Ela sabe que ela é uma mulher branca e que
mesmo ela sendo amiga de todo mundo ali, porque os irmãos cresceram junto com ela, porque, enfim, a mãe dos irmãos morreram e tudo mais, né? É, mas ela foi criada dentro da comunidade negra e acaba sendo mordida e transformada, ela some, né? Fica naquele lugar de quem sou eu de verdade, né? Eu só parei de existir aqui, tive um bocadinho de cenas legais. O diálogo mais memorável dela é um diálogo mais 18, né? É verdade. Com o Fuligem, enfim. E aí é isso, foi isso. É, O que para mim já é um contraponto que a gente tem a N de outro lado, que pra mim ela já é uma das maiorais aqui, sabe? Ela é literalmente a xamã ali, ela é aquela que traz mas, toda a força ancestral, eu acho. Sim. mas eu acho que existe, tipo, um motivo pra a história da Anne ser mais aprofundada do que a da outra guria, que Não, eu com esqueci o certeza. nome de Tem novo. todo o background É, é dela isso. com o Fumaça, enfim. É, ela usa, tem a cena dela usando rituais, né, de proteção de voodoo, essa questão da raiz africana dela, Sim. né, para proteger ele. Aí ele questiona, tipo assim, por que seus rituais não protegeram a nossa filha, né? E aí ela fala, por que você não se pergunta por que você tá vivo esse tempo todo, né? Ele anda com um colar que ela deu pra ele ali. Atuar. Isso. Então, enfim, pra mim ela também é uma da, da personagem feminina ali que eu acho que é mais marcante de todas, né? Ela tem esse drama pesado com a filha deles que morreram, Uhum. enfim. E ela que tem essa sacada dos vampiros por ela já conhecer essa questão das lendas Ela tem e tudo experiência já. mais. Exatamente. Eu gosto de quando os filmes que se passam ali naquela região meio bucólica dos Estados Unidos traz esse voodoo, essa coisa ancestral da magia. Acho muito interessante. Acho que eu vou fazer E uma lista no Letterboxd sobre isso depois. faça, amigo, faça. Eu acho que esse é um dos. Entrando para essa questão da cultura africana e ancestralidade, né? Eu acho que esse é justamente um dos pontos mais ricos do filme, porque ele consegue resgatar esses elementos da cultura africana e dessa religiosidade que você falou, amigo, afro-americana, né, para confrontar o mal. Não é só uma luta física, tem espiritualidade, tem música, tem memória ancestral, tem axé, né, que é o que a própria Anne fala. Foi muito da hora escutar isso, ela falando isso. Saiu o axé certinho, né, É, na, Uhum. na linguagem original, achei muito bem legal, bem da Sensacional. hora. E esses rituais que ela faz não são caricatos, né? sim. É, tem um respeito, tem um peso. Exatamente a cena dela com o Fumaça dentro da cabana lá e tudo mais. Isso. É bem da hora. O que eu mais curto é que todo esse background de ancestral, ele é colocado de uma forma que ele enriquece a narrativa. Ele não É, está ali ele só não está. por estar. Isso. Ele tem algo a agregar e tudo mais. É muito, muito. Foi uma sacada muito boa do diretor e dos roteiristas nesse sentido. Isso. E tem muita referência, né? As práticas de voodoo e hot Sim, sim. work, porque são formas de espiritualidades afro-americanas De com resistência, né? raízes que vêm lá do oeste da África, de resistência, enfim. E isso aparece tanto nos rituais quanto na forma como os personagens eles resistem aos vampiros, né? Essa questão da resistência, né? Então, o Coogler ele vai usar muito isso de propósito, na verdade, né? Enquanto os vampiros eles representam essa questão do apagamento, né? É, o esquecimento de toda uma comunidade negra, de toda uma raça, o esquecimento, os personagens principais, eles resistem se conectando com suas raízes, né? Seja com a música, com a fé, com a dança ou com o sangue mesmo, né? Enfim, tem sangue de todos os lados, então é quase como se o filme dissesse o antídoto para mostrar, o antídoto para o monstro é saber quem você é, né? Então, quem sou eu? Eu sou a resistência e é isso.
E eu gosto como ele não consegue, como ele também não tem essa questão da militância, 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 militância. A crítica tá ali e ela funciona de forma natural, sabe? Ela Uhum. não é jogada, ó, é Não desse é jeito, algo desse só pra jeito. farmar um Pink Money, por Não exemplo. é, não é, Black de forma Money. alguma. Então, pra mim também, isso foi muito genial. É, e aí, continuando com essa questão do roteiro dos filmes, é, tem uma cena em específica que eu gostei bastante, que não é uma cena que dá medo, mas é uma cena que, é, não sei, evocou muito também dos vilões ali, a cena em que o vilão principal, eles estão lá fora, eles começam a cantar, e aí eles começam a dançar, sabe? E ali ele é o único homem branco no meio de tudo, e todas as pessoas ali negras, enfim, um pingo de pessoas brancas dançando ao redor dele, sabe? E ele evocando essa cultura irlandesa dele também, lá do passado e tal e tudo mais. Pra mim também foi uma cena muito, 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 muito excelente aquilo ali, velho. Exatamente. A gente pode até entender isso como uma. Como é que fala? Tem uma narrativa que é muito criticada hoje em dia, antes não era tanto, do White Savior, né? De Salvador Branco. Você pode tirar até uma metáfora disso aí, enfim. E aí, amiga, quer falar algo? Não, eu só tô concordando com vocês, na verdade, porque é muito da minha opinião mesmo, sobre o filme. E falando um pouco sobre o Remy, que é que, tipo assim, ele não é um cara mau, mas ele definitivamente é o vilão da história, sabe? Tipo, tanto ele quanto o pessoal da Ku Klux Klan. E aquela cena deles dançando, tipo assim, realmente mexeu muito comigo, sabe? Tanto a cena. Todas as minhas cenas favoritas desse filme são as que tem música. Que é a de dentro da taverna, não sei se pode chamar de taverna, Salão. do salão. É, um salão, uma taverna É, mesmo. então, do salão, a alma tolkieniana vindo aqui até mim. É, E a do lado de fora. Porque aquela cena é sensacional. Gente, E- aquela cena é É sensacional. muito boa mesmo. Já deu É pra ver muito boa. que Malu é fã de musicais. Eu sim, eu sou. É. eu gosto do Hamilton. Eu acho que ele, ele na verdade, Malu falou que não acha que ele seja mal, mas pra mim ele é mal, sabe? Ele é realmente o mal encarnado ali. Ele tem toda essa questão dele ser membro do Klux Klan e, e também ter essa questão dele querer o semi para pegar essa cultura do semi para ele, sabe? De certa forma, realmente o apagamento da cultura negra e transformar na cultura branca, né? Então, ele se caracteriza justamente como esse mal, sabe? De pegar o que não é dele para si e transformar em algo dele, sabe? E E uma dúvida, o Remick era membro da clã? Eu não peguei isso no Eu também não filme. peguei, não. Eu Eu não achei peguei que o isso no membro filme. era um daqueles três primeiros. Os dois que foram transformados em vampiros eram membros da clã. O Remick Isso. não era membro da clã. Ele tava com raiva justamente dos brancos que vieram pra Irlanda e colonizaram o povo dele. ah, É tipo verdade, assim, Isso. verdade, Ele por é verdade. irlandês. Ele isso, é ele é irlandês, irlandês. verdade. Eu tava num simpósio irlandês há 2 dias atrás e eu digo, falamos sobre esse filme. Verdade, E, verdade, e, e verdade. ele não era da clã. E é justamente por isso que eu digo que o Remick não é mau, mas ele se torna um vilão justamente por causa dessa colonização, por causa da cultura que foi roubada dele. E ele enxerga os negros na comunidade de pessoas negras justamente isso. Eles são aliados, porque eles veem que os brancos, o pessoal da clã tá roubando essa cultura deles também. Aí tem o É. apagamento, aí tem o racismo, aí tem todas as outras coisas, entendeu? Aí, por isso que eu digo, eu fiquei tipo, gente, será que eu vi o filme errado? Eu também fiquei pensando se eu tinha deixado passar batido.
Não, não, eu confundi mesmo. Porque, enfim, os três são brancos, né? Só difere que um é mulher e o Sim. resto, o Hamilton, o outro cara é branco. Eu acho Mas eles bem parecidos fisicamente eu mesmo. achei eles Muito parecidos iguais. fisicamente mesmo. Eles parecem irmãos, se a gente parar pra Tanto pensar. que ele menciona Ele no menciona, momento que a exatamente. clã ia fazer um atentado e eles. Isso, exatamente. Por isso que eu e- confundi com Hamilton, verdade. Eles mencionam que eram membros e que eles iriam matar eles, enfim. Eu gostei do personagem. Eu senti. Como é que diz? Eu, você teve essa percepção dele ser o mal encarnado. Eu não achei ele também totalmente uma pessoa do mal, sabe? Ele até fala, se torne um vampiro conosco. Nós aqui somos todos iguais. Ninguém vai lhe julgar por cor da pele. Ele não fala exatamente com essas palavras, mas dá a entender isso, sabe? Meio que evoca uma igualdade ali entre os vampiros, sem qualquer hierarquia. E por Mas isso sejam todos. são duas cenas muito boas, né? A do Semi cantando e a Sim. dele cantando lá fora também, né? É, Me lembra muito do enredo de Eu Sou a Lenda, né? De tipo assim, venha se tornar um vampiro sim. aqui. E é isso, e quando você se tornar um vampiro, todas as coisas vão mudar, porque essa é a nova ordem, é assim que as coisas funcionam agora. Eu senti muito dessa vibe. É verdade, é verdade. Uma coisa meio revolução, galera. Vamos lá. Isso. Vamos lá, galera, mulheres. É isso. Bom, e aí a gente trouxe algumas cenas é, que mais gostamos do filme. E vocês querem começar a falar as cenas de vocês? Olha, uma cena que eu gostei bastante. Eu não sei se vai ser a primeira cena que vem à cabeça de todo mundo, mas é aquela cena em que eles estão chegando no carro e aí na hora que eles levantam a lona tem uma cobra pronta para pular no semi e aí fica naquela apreensão e pá, ele mata a cobra com um golpe de faca bem limpo. Sim, Aquela cena é uma das minhas favoritas do filme, em que pese ela não ter agregado de forma significativa para a narrativa, por exemplo, mas é uma questão subjetiva, sabe? Eu gostei bastante. Mas tem quando outras mais que eu vou desenvolvendo ao longo aí da, do podcast. quando eu ouvi falar sobre pecadores, eu jurei que os vampiros eram os irmãos. Ah, Eu, Eu eu também tava com também. essa percepção, sabia? eu Eu jurei, também velho. tava. E aí Eu essa também. cena da cobra, eu não sei se é o Fuligion, é o Fumaça que vai lá e decepa, né? Ou é, enfim, É, o a Stack. cabeça da cobra. Eu fico tipo assim, véi, eu acho que eles já são vampiros, mas eles estão andando no sol, sabe? Eu não tô entendendo. Eu fiquei com essa percepção, mas enfim, depois a gente entende que não é isso, né? É outra coisa. E aí, amiga, suas cenas favoritas? Ah, eu já entreguei totalmente das minhas cenas favoritas, que são todas de As que tem música. musicais. Isso, que tem musicais. E mais uma vez, uma que eu não mencionei, é a que tem música também, que é a cena que eles estão, se eu não me engano, é o Smoke que tá no carro com o Sammy e o outro. Ah, não é o Smoke, é o outro, é o Stack. É O o Fuligin. Fuligem. Perdoa, que eu tô com os nomes em inglês na cabeça. É o Fuligin que tá no carro junto com o Sammy e o outro moço lá que eu não lembro o nome dele. Que eu sou muito. O Delta Slim. Isso, Isso. isso. Ah, essa cena é linda, eu gostei Essa cena também. é maravilhosa. Porque, Primeiro a gente tem o Semi tocando e depois a gente tem ele tocando e é ele tocando e contando a história, é ele sim, tocando e falando de blues, é ele tocando e você vê a é câmera que ele no fala do carro. amigo dele, né, que foi acusado injustamente. Justamente. E é justamente esse trecho específico dessa cena. Tudo nessa cena é lindo. Eu acho o Sim. enquadramento de cena bonito. Eu acho que a trilha sonora é boa, a história é boa, o roteiro é bom, a câmera ali, tipo assim, no carro e Sim. o campo de algodão no fundo passando. É tudo muito lindo. Eu acho que essa é provavelmente a minha cena favorita do filme. Que Ah, tem essa cena é música. muito boa mesmo. A fotografia é bem bonita desse filme, Sim. né? É linda, é linda. Inclusive, essa cena em específico que ele fala que a mulher acusou o amigo dele de abusá-la, isso acontece
tem vários relatos nesse sentido de que mulheres brancas acusavam homens negros de terem conversado com ela ou de terem tentado algo, não sei o quê, simplesmente para a população ter uma justificativa para ir lá e linchar eles e tudo mais. Tem um filme que eu assisti que se passa também no Mississippi, que retrata esse tipo de conduta, que se chama Lágrimas do Mississippi. É muito, muito bom. Bem forte também. Hum, Vou adicionar a lista aqui, hein? Da hora, da hora. Eu gosto muito de todas essas cenas que vocês falaram. A minha preferida é a do Semi cantando no salão. Pra mim, aquilo ali é intocável, aquela cena. Mas eu também gosto muito dessa primeira cena do Semi chegando todo ensanguentado, porque ela já chega e já choca você, né? E aí corta pra outra cena totalmente diferente, tudo tranquilo. Eu gosto muito dessa cena. E o clímax também, né? O confronto com o Hemmick no final, enfim, fogo, cruzes, ancestralidade invocada, vingança simbólica. E aí termina aquilo, tem aquela cena belíssima do Fumaça e da Anne, que aquilo ali é cinema absoluto também, velho. Da Anne aparecendo pra ele, segurando a bebê deles, e aí vai lá e fala bem assim: Fumaça, jogue o cigarro fora e você pode pegar a sua filha. E aí ele vai lá, pega o cigarro, joga fora, segura a filha dele, tipo, meio como se estivesse falando bem assim: estou realmente onde eu queria estar, sabe? Estou em casa com minha família, e é isso. E aí, algumas curiosidades sobre o filme, tá? A trilha sonora ela foi composta por Ludwig, eu acho que é algum nome maluco aqui, Goranson, com influência direta do blues dos anos 30, né? Então todos os instrumentos eles eram de épocas. E o roteiro original ele foi escrito durante a pandemia e inspirado por protestos antirracistas e lendas Ah, isso aí foi no auge do George Floyd, africanas. então. Exatamente, exatamente. E aí, com o final do filme, enfim, você termina tudo aquilo, eu acho que fica aquela mensagem do tipo, o que resta do filme, né? O que fica depois que a gente termina, que a gente desliga. Porque Pecadores ele não é só um terror, né? Ele também vai contar uma parte de uma história, de um personagem, de uma comunidade. Ele vai denunciar certo apagamento e agressão também, né? Como se fosse um grito vindo do passado, né? E o mais doido é que ele não precisa explicar tudo, ele só mostra e você entende, né? O vampiro, ele tá ali como o colonizador, os membros do Ku Klux Klan, né, o racista e o predador cultural. E o que salva eles, isso tudo, é a música, é a cultura, é a memória. Não tem bola de prata, né? Tem estacas ali. O que mata o monstro eu acho que é lembrar mais de onde você veio, né? Que é o que a Anne faz sempre, né? Que ela tá sempre ali falando dos rituais e, enfim, tudo mais. Pecadores ele funciona muito bem como um filme sobre memória, sobre o que é enterrado, o literal e o simbolicamente, né? Ele é um filme para não esquecer, eu acho. O que vocês sentiram depois de terminar Pecadores, galera? Ah, é muito daquela sensação de que bom que eu vi esse filme, sabe? Por mais que tenha demorado pra ver, mas que bom que eu vi esse filme. E a mensagem maior que você ficou comigo foi muito sobre. Não vou dar uma de interestelar aqui dizer, é sobre o amor e sobre as coisas que nós fazemos e tal, mas não tem como ter outra interpretação, justamente pelo destino dos próprios personagens, sabe? Tipo assim, do Samuel ter terminado com blues, que até então era a coisa que ele mais amava, do Fumaça, ter terminado o filme, tipo assim, vingando todos e, e no mesmo encontrar a família dele e do outro irmão que já me passou o nome agora de novo, perdão, Fuligem, Origem, ter terminado o filme do lado da atriz lá da Hailey. da Hailey.
É, Daí. então assim, foi muito o que ficou comigo, sabe? E a música, gente, não tem como. A música, a música ficou demais, ficou demais. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, de tipo assim, da sensação que eu tive escutando aquela trilha sonora, da sensação que eu tive vendo as cenas musicais, da sensação que eu tive quando a cena pós-crédito apareceu e da sensação que ficou depois que as luzes se apagaram. Então, é basicamente isso. É isso, amigo. O que ficou pra você depois que terminou o filme? Amigo, eu acho que o que ficou pra mim, eu já falei aqui ao longo do decorrer da nossa conversa, mas é um filme que me agregou bastante, curti muito. E é isso, por todo o simbolismo, por onde ele se passa, esses filmes no sul dos Estados Unidos eu gosto bastante. Enfim, filmão, nota 4 no Letterboxd, podem assistir que vocês vão gostar. É isso, e é muito bom ver o terror ele sendo usado pra. Ele ser usado como um gênero que não só serve pra dar susto, né? Mas também para usar uma crítica, para ter uma crítica, né? A gente vê muito isso no Jordan Peele e nos filmes dele. E aqui o Ryan conseguiu também trazer essa questão, né? O terror social, né? Do terror social, da história de um povo, não como vítima, mas como resistência, né? Então, tem muita música boa, como o Malu falou, diga-se de passagem. Tem uma lista com esse tema no Letterboxd, depois a gente pode até trazer pra cá. Perfeito, perfeito. Filmes de terror social, bem, bem, bem da hora. Bem atual, né? Bem atual. E aí, foi esse nosso mergulho vampiresco em Pecadores. Se você curtiu, não esquece de seguir o podcast Redrum, tá? A gente tem um IG no Instagram. Compartilhar com a galera que você gosta, que você acha que gosta de cinema de horror. E dizer pra gente aí qual foi a cena que te mordeu de verdade. Vou colocar um enquete. Então, enfim, vocês respondam aí embaixo, tá? Vocês querem dar tchau, galera? Tchau, Vamos. cinéfilos. Tchau, Gratidão. cinéfilos de plantão. Obrigado a quem estiver aí nos acompanhando. E foi um prazer dividir aqui a mesa de conversa com o Bruno e com o Malu. É isso. Boa noite, longos dias e belas noites. E Longos lembrem, dias e belas tá? noites. Nem todo vampiro tem dentes. Alguns usam capuz branco. Fique esperto, tá? Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Valeu.